Olá, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Estamos na semana 4, certo? Aula do dia 7/4. Então tá, pessoal, vamos lá. Sobre o que nós falaremos hoje? Estava olhando aqui no cronograma das aulas. A gente está aqui, ó. Órgãos controladores. Antes que vocês perguntem, aqui no nosso cronograma constava a avaliação, né? Estaria como data amanhã. A avaliação, o nosso coordenador, o Carlos, ele está em comunicação com a gente diariamente e ele fez uma proposta que ele deve formalizar isso por e-mail esses dias, mas eu acredito que o que vai ser mais viável a gente fazer, né, nesse momento, provavelmente vai ser as atividades EAD, que vocês já fizeram algumas, valer 5 pontos, e um outro trabalho valendo 5 pontos sobre a nossa disciplina e o conteúdo que nós conversamos. Tá? Então, possivelmente vai ser isso, pelo que ele nos passou até agora, tá, pessoal? Mas vocês vão ser comunicados assim que tiver essa definição. Então vamos lá. Então, sobre o que falaremos hoje? Sobre órgãos anuentes. O que são órgãos anuentes? São aqueles que dão consentimento ou aprovação para algo. Ou seja, na nossa matéria, importação ou exportação, são aqueles órgãos do governo que fiscalizam o que está sendo comercializado entre os países. Tá? Eu montei aqui, para facilitar a nossa aula e para facilitar a atividade, o comentário de fórum de vocês, que eu vou explicar também no decorrer do vídeo como nós faremos, um resumo sobre o que nós falaremos hoje. Por que dessa vez eu optei por fazer o resumo e não direcionar para um livro? Porque os órgãos, se a gente pegar livros com mais de 3 ou 4 anos, tem órgãos que foram unidos ou houve alteração de algum órgão foi incluído, algum foi eliminado. Então, seguir livros, eu acredito que para ficar um conteúdo bom, teria que utilizar mais de um livro. Então, eu optei por ir montar, né, quais são esses órgãos e passar para vocês para que a gente pudesse discutir. Montei isso no Word, vou colocar lá no Ava para vocês, tá? E aí no decorrer do vídeo eu vou explicar como que vai ser a nossa atividade. Primeiro vamos entender o que são os órgãos anuentes, né? Que são aqueles que dão consentimento ou aprovação para liberar o material que nós estamos comercializando, digamos assim. Tá? Esses órgãos anuentes, a fonte que eu achei mais atualizada foi o site do Sebrae, tá? Que vai estar lá também no arquivo de Word para que vocês possam consultar. Tá? Então, atualmente, pessoal, esses órgãos anuentes ou intervenientes, digamos assim, são 15 os que eu pesquisei no site do Sebrae. Tá? Muitos deles são mais conhecidos. Vocês vão ver que depende do tipo de produto que está sendo comercializado, usa um ou usa outro, depende do tipo de empresa que faz a importação, mas muitos desses 15 vocês já ouviram falar. Tá? Por exemplo, Anvisa para remédio, vocês já ouviram falar. O IBAMA, Instituto de Meio Ambiente, vocês já ouviram falar. Deixa eu ver. Inmetro, por exemplo, se for uma indústria de brinquedo, tem que ter uma aprovação do Inmetro. Então, assim, muitos deles são conhecidos de vocês. O SUFRAMA, que é a superintendência lá da Zona Franca de Manaus, quando o produto é comercializado através da Zona Franca, tem que ter a inspeção do SUFRAMA. Então, vocês vão ler sobre esses órgãos, tá? Podem até usar o site do Sebrae, mas, em resumo, o que vocês vão ver?
que desses 15, talvez vocês julguem 3 ou 4 mais importantes. Lógico, depende do tipo de empresa que está comercializando isso. Então, assim, dificilmente uma mesma empresa ela vai trazer um produto que vai ser fiscalizado pela Anvisa e pelo IBAMA, ou pelo SUFRAMA e pelo Inmetro. Depende do que a empresa importa. Tá? Então, como exemplo, tem aqui, por exemplo, 3 órgãos. Aqui, ó, os mais demandados, né, nos processos. A Anvisa, o IBAMA e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tá? Então, vamos falar sobre o que será feito para análise da compreensão do conteúdo da matéria. Nossa, falei bonito agora, hein? Então, vamos lá. Nós teremos a atividade, né, semelhante ao que já fizemos anteriormente. Outra fonte de pesquisa, que eu peguei material lá também, vocês vão ver que todos esses órgãos, tá, eu peguei no site do Sebrae, porque eu achei que estava de uma maneira mais didática, tá? Mas todos eles são ligados ao Siscomex, e caso vocês tenham curiosidade, vocês também podem pegar informações no site do Siscomex. Tá? Então vamos lá. Atividade, o que nós vamos fazer? Vai estar lá uma atividade, vai ser vocês descreverem, né, 3 dos principais órgãos dentre os 15 que vão ser expostos. Tá? Então vai estar lá, quais são os principais órgãos anuentes e qual sua finalidade. Cite 3 opções de sua escolha. Aí vocês vão colocar lá, sei lá, Anvisa, o Inmetro e o IBAMA. Um exemplo, vocês vão explicar sobre esses 3. Tá? Não adianta eu falar para vocês, explique o que faz cada um dos 15 órgãos. Vai tomar tempo de vocês e às vezes não tem necessidade de escrever tanto e fica dando Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então fale sobre os 3 principais e por que você julga esses 3 principais. E aí você pode falar, porque eu considero que alimentos e remédios são comercializados em maior volume por ser um produto utilizado por toda a população. Tá? Então, isso falando sobre atividade. Não precisa ser algo extenso, porque igual eu falei, não adianta falar de 15, encher 4, 5 folhas. Não, fale dos principais, porque aí isso vai dividir também entre vocês. Tá? Não fica uma atividade igual de todo mundo. Cada um escolhe 3 e diz o porquê que está escolhendo esses 3. Tá? E aí, além da atividade, que vai ser postada lá na parte de tarefas, vai ter lá a pergunta do fórum também para a gente comentar. Então lá no fórum vai ter assim, por exemplo, qual a função dos órgãos anuentes? Cite pontos positivos e negativos de um órgão de sua escolha. Aí você vai falar lá, por exemplo, digamos assim, considero como ponto positivo a fiscalização do IBAMA, pois através do trabalho deste órgão é possível evitar o contrabando de animais. Ponto. Então você fez um comentário positivo a favor do IBAMA. Outro aluno vai falar assim, considero, digamos assim, um entrave, uma burocracia, a fiscalização da Anvisa, pois esta nos bloqueia de ter acesso a medicamentos que possuem eficiência comprovada em outros países. Então, assim, o fórum, pessoal, não é o que nós vamos colocar lá que uma pessoa ou outra vai julgar tá certo ou tá errado. É a opinião de cada um, pessoal, tá? E aí, a partir disso, nós vamos debatendo. Essa é a finalidade do fórum. Tá? Então, escolha um órgão ou 2 e coloque ponto positivo ou ponto negativo de cada um, igual eu comentei há pouco para vocês. Tá? Vamos lá, então, aqui terão os órgãos, eu escolhi 3 aqui para classificá-los, como principais, que são a Anvisa, o IBAMA e o MAPA.
tá? Que é o Ministério da Agricultura e Abastecimento. É que assim, o termo mapa talvez seja pouco usual para a gente, mas a hora que nós formos ler esse arquivo, que é um arquivo pequeno também, de 3 páginas só, vocês vão ver que a quantidade de produtos que é fiscalizado pelo mapa é grande. Que nem, por exemplo, ó, bebidas, que mais que tem? Agrotóxicos, fertilizantes, insumos agropecuários. Imagina a quantidade de produto e de tipo de indústria que não engloba os produtos que são fiscalizados por esse órgão. Então, assim, apesar de ser um órgão de pouco conhecimento nosso, pouca familiaridade, ele é responsável por uma grande variedade de produtos. Certo, pessoal? Então, sem mais enrolações, acredito eu, falamos da atividade, falamos do fórum, quais são os órgãos anuentes, mostramos os 15, vai estar lá no Word quais são e a finalidade de cada um deles. Dei uma prévia de como vai ser a avaliação desse primeiro bimestre. Provavelmente as atividades EAD, a soma da que vocês já fizeram, vai valer 5 pontos e terá uma outra atividade para os outros 5 pontos. Tá? Então, pessoal, acredito eu que basicamente é isso. Qualquer dúvida, vamos trocando informação através dos representantes da turma, tá bom, pessoal? Obrigado por enquanto, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.